Olá, galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula do nosso canal Aprendendo Física com Terceirão. Me chamo Eduardo Lopes e juntamente com o meu grupo Maria Clara, Gabriel Ferreira, Cassiane, vamos apresentar alguns assuntos para vocês, que é a escala termométrica e termologia. Vamos lá? Em primeiro lugar, o que é termologia? A termologia é o ramo da física que estuda os fenômenos relacionados ao calor, temperatura, mudança de estado físico, estudo dos gases, dilatação térmica, etc. A termologia pode ser dividida em três partes. Termometria, responsável por estudar a temperatura e as escalas termométricas, como Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Calometria, área que estuda as trocas de calor entre os corpos. A termodinâmica, estudando as relações entre o calor, energia e trabalho, por meio das leis da termodinâmica, que iremos falar mais à frente. Temperatura. Bem, a temperatura é uma das medidas fundamentais da natureza, juntamente com o metro e com o segundo. Por exemplo, no Sistema Internacional de Unidades, SI, a unidade utilizada para medir a temperatura é o Kelvin, K. Essa escala de temperatura é considerada absoluta, pois não admite valores negativos e pode ser determinada diretamente pela vibração térmica dos átomos. Por isso, dizemos que a menor temperatura possível é o zero, K, também conhecido como zero absoluto. Apesar da existência do Kelvin, outras escalas usuais, baseadas em outras substâncias, como Celsius e Fahrenheit, continuam sendo usadas no mundo. A figura abaixo mostra 3 termômetros graduados na escala mais comum existentes: Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Em escalas termométricas, as escalas termométricas são utilizadas para medir a temperatura, medida de grau de agitação das moléculas, ou seja, elas são utilizadas para indicar se um determinado corpo está quente ou frio. Já existiram diversas escalas termométricas ao longo da história, mas apenas 13 são utilizadas nos dias atuais, sendo elas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Essas escalas utilizam como padrão os pontos de fusão e de evolução da água. Escala de Celsius. Trata-se como uma escala termométrica centigrada, ou seja, que apresenta 100 intervalos entre os pontos de fusão e ebulição. Ela foi determinada no ano de 1742 pelo astrônomo sueco Anders Celsius. Quando desenvolveu a escala Celsius, chamou-a de centigrado, mas no ano de 1948 a escala passou a ser chamada de Celsius, em homenagem ao seu criador, para evitar confusões com a sigla SI, Sistema Internacional, que é utilizada para designar todas as unidades da medida de Celsius. Utilizou como referência para sua escala termométrica os seguintes valores: para os pontos de fusão e ebulição da água, pontos de fusão da água 1000 graus e pontos de ebulição da água 0 graus. Porém, os valores atribuídos para os pontos de fusão e ebulição, para reorganizados por alguns criadores do termômetro secos, Carlos, Linnaeus e Daniel, da seguinte forma: ponto de ebulição da água 1000 graus e ponto da fusão da água 0 graus. Escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit foi desenvolvida pelo físico e engenheiro Gabriel Fahrenheit no ano de 1724, após obter os conhecimentos sobre a construção de termômetros de mercúrio. Na sua escala, Fahrenheit utilizou como referência os valores de ponto de fusão e ebulição da água, para os quais ele adotou os seguintes valores: pontos de fusão da água 320 graus, pontos de ebulição da água 2120 graus. Como temos 180 intervalos entre as temperaturas 32 e 212, a escala Fahrenheit não é considerada centigrada como a escala Celsius. Trata-se de uma escala que foi muito utilizada nas colônias, sendo muito utilizada hoje em países como Inglaterra e Estados Unidos. Escala Kelvin. A escala Kelvin foi proposta em 1864 pelo físico e engenheiro irlandês William Thomson, o qual também era conhecido como London Kelvin.
Ele acreditava que era necessária uma escala termométrica que pudesse atribuir a um material uma total ausência de movimentação de suas partículas, o que ele chamou de zero absoluto. Assim, para Londe-Kelvin, sua escala não podia apresentar valores negativos para sua temperatura, assim como Celsius e Fahrenheit. Ele utilizou como frequência os seguintes pontos de fusão e ebulição da água. Ponto de fusão da água igual 273 K. Ponto de ebulição da água igual 373 K. Hoje, Kelvins é a escala termométrica adotada pelo Sistema Internacional. Como converter uma escala termométrica em outra? Como as três escalas são utilizadas em lugares diferentes, é interessante saber a forma de converter uma em outra. Basta utilizar a seguinte relação, onde TK, temperatura em kelvins, TF, temperatura em Fahrenheit, TC, temperatura em Celsius. Bom, agora já que estamos mais afiados no assunto de teoria, vamos agora passar para a prática. Então vamos solucionar duas questões. Na primeira temos um termômetro digital localizado em uma praça na Inglaterra marca a temperatura de 10,4 Fahrenheit. Essa temperatura na escala Celsius corresponde a... Aí temos aqui as alternativas, que seria a letra A, menos 5 graus Celsius, letra B, menos 10 graus Celsius, letra C, menos 12 graus Celsius, letra D, menos 27 graus Celsius e letra E, menos 39 graus Celsius. Vamos agora para a resolução da questão. Agora converteremos a temperatura de escala Fahrenheit para a temperatura na escala Celsius, por meio da fórmula, que seria Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. Aí em seguida, Tc sobre 5 igual a 10,4 menos 32 sobre 9. E Tc sobre 5 menos 21,6 sobre 9. Que em seguida ficaria Tc menos 21,6 vezes 5 sobre 9. Que daria em seguida menos 12 graus Celsius. Que seria, ou seja, a alternativa letra C. Na segunda questão temos... dois termômetros, um com a escala Celsius e outro na escala Kelvin, foram colocados no mesmo fluido. Sabendo que a temperatura regida na escala Celsius era de 40 graus Celsius, qual a temperatura marcada no termômetro em Kelvin? Aí temos a letra A, 298 K, letra B, 254 K, letra C, 348 K, D, 313 K. Para resolver essa questão, precisamos relacionar as temperaturas Celsius e Kelvin. Portanto, utilizaremos a seguinte equação. TK é igual a TC vezes C mais 273. Agora, você precisa substituir a temperatura de 40 graus Celsius na equação e calcular em Kelvin. T é igual a 40 mais 273. T é igual a 313K. Portanto, quando um termômetro marca 40 graus, o outro indica a temperatura 313, que seria a alternativa D. Bom, nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante e aprendido sobre o assunto. E é isso. Tchau, galerinha.